Hello, guys! Tudo bem, primeira série? Vamos dar sequência à nossa revisão da apostila dos capítulos 3 e 4, em que falamos sobre o Simple Past e o Past Continuous, ou como já aprendemos, podemos falar também Past Progressive. É a mesma coisa, significa a mesma coisa, e o Genitive. Então, vamos lá, para a nossa page 9. Bom, vamos aqui. Tivemos esse texto, né, que inicia sempre os nossos capítulos, e vamos falar sobre o Simple Past and Past Continuous. Continuous. Vamos lá. Aqui. Ai, como sobe, né? Aqui, teacher. Ok. Temos aqui o Simple Past Tense. Os regular and irregular verbs. Então, como nós já aprendemos, nós temos o Simple Past Tense, que é o tempo verbal que menciona, que significa passado, certo? É o verbo que significa o passado simples, o passado que a gente diz que a gente fez alguma coisa, que a gente comeu alguma coisa, simples assim. Ele indica uma ação concluída no passado, tá? Que já foi concluída, inclusive. Agora, o fato de o verbo ser regular ou irregular altera a sua formação. Então, por exemplo, o Simple Past regular, ele é formado pelo verbo mais ed. Aqui nesse exemplo aqui, worked. A gente coloca, é o verbo to work e colocamos o ed ao final. O sleep não é um verbo regular, então corrijam aí. O sleep é um verbo irregular. E o sleep no passado fica slept, tá? Então, aqui temos outras regras, claro, não temos só uma em relação à formação dele dos verbos regulares. Outras regras aqui do simple past regular. Quando a palavra termina em E, nós apenas acrescentamos o D. Por exemplo, face, fica faced. Like, fica liked. Quando a palavra termina em Y, depois de consoante, trocamos o Y por I e acrescentamos o ED. Então, temos o try, que vira tried, e o cry, que vira cried. Tá? Então, nós tiramos o Y e acrescentamos o IED. Quando a palavra termina em consoante, mais vogal, mais consoante, e a última sílaba é tônica, dobra essa última letra e acrescenta-se ED. O drop vira dropped, o plan vira planned. Então, temos que dobrar o P e o N. Quando a palavra termina em consoante mais vogal mais consoante e a última sílaba não é tônica, apenas acrescenta CD. O visit fica visited. Tá? Então, essas são as regras básicas do uso do Simple Past para verbos regulares. Vamos verificar agora os verbos irregulares. Bom, o passado irregular. Temos diversos verbos que têm o passado irregular e altera a conjugação. Tá? As conjugações deles são alteradas. Então, assim, de acordo com o uso dos verbos, é que a gente vai gravando realmente como é que fica essa alteração, essa modificação no verbo mesmo. Então, por exemplo, aqui nós temos o verbo to see, que é muito utilizado, então já sabemos que o passado do verbo to see é só. Do verbo to eat é ate. O put fica put e o go fica went. Tá? Então, esses são verbos que a gente já utiliza bastante, tem como a gente decorar por conta da frequência. E alguns irregular past tenses. Vamos ver aqui, ó. Temos o to become, to be, to bring, to have, to write, to choose, to think. Lembrando que eles são alterados tanto na escrita quanto na pronúncia. Ok? Temos aqui o português, infinitivo, o verbo no infinitivo. Temos o verbo aqui no past tense e temos o
a tradução desses verbos aqui, ok? Então, temos essa pequena tabela para verificação, ok? Para consulta. Então, como falamos, não existe uma norma para variação no passado de verbos irregulares, porém, como todo past, o verbo é conjugado da mesma forma por todas as pessoas, tá? Então, nós temos I studied, she studied, we saw, he saw. Então, todas as pessoas, todos os sujeitos das pessoas, elas, quando vem o verbo ao lado, esse verbo conjugado vai ser igual para todas elas, ok? E a forma interrogativa é formada por o did, mais a pessoa, mais o verbo no presente. Tá? Então, o did vem sempre na frente da pessoa, mais o verbo no presente. Já que aqui no did, no auxiliary verb, é o verbo auxiliar, que é o do, no passado ele fica did, para todas as pessoas. Então, como ele já foi flexionado, não precisamos flexionar o verbo principal, ok? E a negativa ela é formada pela pessoa, mais o did not, que é o verbo auxiliar no passado, ou então didn't, que é a forma contraída ou contrata, mais o verbo no presente, ok? Bom, vamos verificar agora o uso do past continuous tense. O que seria o past continuous tense? Bom, como a palavra já está dizendo, past, né, é algum tempo verbal no passado. Porém, ele é contínuo, ele é progressivo. Então, ele também é chamado de past progressive. Então, quando vocês virem past continuous, tá faltando uma letra U aqui, ou past progressive, é a mesma coisa. É um tempo verbal que indica uma ação que estava acontecendo em determinado momento no passado. Por isso que ela é progressiva, contínua no passado. Então, geralmente é usado para narrar uma ação, que acontecia quando outra aconteceu ao mesmo tempo. Também pode indicar ações que aconteciam com frequência no passado, utilizando um advérbio. Então, é formado pelo verbo to be no passado, was or were, dependendo da pessoa, mais o verbo no gerúndio. Então, aqui, I was sleeping. Eu estava dormindo. She was watching TV when I called. Ela estava assistindo TV quando eu liguei. Então, aqui, eu mencionei apenas que eu estava dormindo. Mas aqui, ela estava assistindo TV quando eu telefonei. Então, ela estava fazendo uma ação no momento que eu liguei, que eu telefonei. Bom, a interrogativa, né, a forma interrogativa, ela é formada pelo verbo to be no passado, was and were, mais a pessoa, mais o verbo no gerúndio, como está aqui. Só que o was e o were, eles vão para frente, tá? Vão antes da pessoa. Aqui nós temos a afirmativa. Se quisermos utilizar a interrogativa, o was e o were vem para frente e continua o complemento da frase. E a negativa, ela é formada pela pessoa, mais o verbo to be no passado, was, were, mais o verbo no gerúndio, como ing. Então, I was not sleeping or I wasn't sleeping. Temos sempre a forma normal e a forma contraída. She wasn't watching TV. Então, she was not or she wasn't. Então se fosse o they were, seria they weren't or they were not. Aí você escolhe se você quiser usar a forma contraída ou a forma normal. Bom, falamos sobre o past continuous. Vamos agora falar sobre o genitive, que é algo que gera um pouco de dúvida também. Porém, se observarmos as regras, relembrarmos as regras e praticarmos bastante, não se torna tão difícil quanto parece. Então, tivemos o texto aqui falando sobre esse texto, né, do adolescente britânico que criou um website para combater os tickets de estacionamento. Falamos sobre ele também, sobre a compreensão dele na nossa aula. Vamos falar agora sobre o uso do genitive case. Bom, o que seria o genitive case? Vamos relembrar. Ele também é chamado de possessive case, de caso possessivo. Então, o caso genitivo ele indica a posse de um substantivo.
Então, ele é formado pelo acréscimo de apóstrofo S ao final do possuidor. Então, temos aqui Jen's purse, que é a bolsa de Jen, coloca seu apóstrofo S. Regras. O possuidor vem sempre antes do possuído. Julian's notebook. Então, vem aqui antes o Julian, o apóstrofo S, para indicar que o notebook é dele. Quando se trata de algo comum a mais de um indivíduo, coloca-se apóstrofo S no final do último. Então, Monica and Rachel's house. Então, a casa de Mônica e Raquel. Para entender que a casa das duas, basta colocar o apóstrofo S ao final do último indivíduo, da última pessoa que está na frase. A terceira regra. Mas quando cada indivíduo tem um objeto do tipo, coloca-se apóstrofo S no último e apóstrofo no anterior. Então, aqui, ó, a bolsa de Mônica e a bolsa de Rachel. Então, são duas bolsas, uma bolsa de uma e uma bolsa de outra. O primeiro, a gente só coloca o apóstrofo, e a segunda pessoa, que é Rachel, a gente coloca o apóstrofo S. Essa é a regra. Ok? Quando nós falamos de algo no plural regular, colocamos o apóstrofo. Por exemplo, eu quero falar sobre a casa dos Smiths. Como eu já expliquei, nos Estados Unidos, eles falam utilizando o sobrenome das famílias. Então, a casa é dessa família Smith. A gente só vai colocar o apóstrofo ao final do nome da família, ok? Quando nós falamos de algo no plural irregular, nós colocamos o apóstrofo S. Então, por exemplo, o woman é mulher. Women são mulheres. Então, o salão das mulheres, a gente vai colocar, essa palavra está no plural de woman, e a gente vai colocar o apóstrofo S após esse plural aqui irregular, desse substantivo, ok? A sexta regrinha, quando falamos de nomes no singular que terminem em S, X e Z, a gente coloca apóstrofo S, o cachorro de Felix. Felix's dog, colocamos o apóstrofo S, ok? Normalmente não se usa apóstrofo S antes de seres não viventes. Por exemplo, the door of the building, a porta do prédio. Tá? A gente não usa o apóstrofo S, a gente usa esse of, que significa de, of the building, então do prédio. Então não se utiliza o apóstrofo S normalmente. Porém, podemos aplicar apóstrofo S em tempo. A week's work, né? Uma semana de trabalho. Medidas, one square's walk. Lugares com nomes de pessoas, St. Peter's Cathedral. Países, corpos celestes, a terra, o mundo, sun's beauty, a beleza do sol. Nomes que representam grupos, the company's manager, o diretor da companhia. Okay? Então, é necessário observar primeiro essas regras para a gente não cometer os erros com relação ao possessive case. Ok? Praticamos bastante, me lembro bem. E foi isso, pessoal. Esses foram os assuntos dos capítulos 3 e 4 da nossa apostila. Espero que tenham relembrado e que deem uma olhada nos exercícios também para poder reforçá-los, ok? So, see you next video and bye-bye.